Olá, seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga. Seja bem-vindo aqui ao canal para mais um estudo do Vem e Segue-me. O meu nome é Baltazar e nessa semana nós estamos estudando os capítulos de 1 a 3 do livro de Mosias, no livro de Mórmon. E nesse estudo dessa semana nós vamos ver um rei muito diferente do que nós estamos acostumados a ver. Nós vamos ver e aprender a respeito do rei Benjamim. E o rei Benjamim ele tem muito a nos ensinar. E além do seu poderoso discurso, que nós vamos ver no decorrer do estudo, ele foi um exemplo de como um verdadeiro servo de Cristo deve se comportar, porque embora sendo rei, o rei Benjamim, ele não tinha servos, ele não tirava o seu sustento de impostos, ou seja, ele não se aproveitava da sua posição de rei para explorar o povo. Pelo contrário, ele trabalhava para seu próprio sustento e ele também servia ao povo. Ao invés de ser servido, o rei Benjamim, ele tinha a satisfação de servir ao seu povo, trabalhar com suas próprias mãos para ter o seu sustento e não se enriquecer ilicitamente através de impostos, explorando as pessoas. E vamos começar lendo aqui algumas escrituras. Primeiramente, Mosias, no capítulo 2, versículo 14, vamos ver o que é que diz aqui. E eu mesmo tenho trabalhado com minhas próprias mãos, a fim de vos servir, e para que não sejais sobrecarregados com impostos, e não recaiam sobre vós coisas difíceis de suportar. E vós mesmos sois testemunhas, neste dia, de todas estas coisas que falei. Então aqui a Escritura, ele falando, dizendo que ele trabalhou com suas próprias mãos, a fim de servir ao povo. Ele trabalhava com suas próprias mãos, não apenas para o seu próprio sustento, mas também para servir ao seu próximo. E aqui Mosias 2:11, onde diz o seguinte: Mas sou como vós mesmos, sujeito a toda sorte de enfermidade do corpo e da mente. Contudo, fui escolhido por este povo e consagrado por meu Pai, e a mão do Senhor permitiu que eu fosse governante e rei deste povo. E fui guardado e preservado por seu incomparável poder, para servir-vos com todo o poder, mente e força que o Senhor me concedeu. E mais uma escritura aqui, Mosias 3:5. Pois eis que o tempo se aproxima e não está muito longe, em que, com poder, o Senhor onipotente, que reina, que era, que é de toda a eternidade para toda a eternidade, descerá dos céus no meio dos filhos dos descerá do céu no meio dos filhos dos homens, e habitará num tabernáculo de barro, e fará grandes milagres entre os homens, como curar os enfermos, levantar os mortos, fazer andar os coxos, dar vista aos cegos, fazer ouvir os surdos e curar toda espécie de enfermidade. E eis que vem aos seus para que a salvação seja concedida aos filhos dos homens, pela fé em seu nome. E mesmo depois de tudo isso, considerá-lo-ão um homem e dirão que está endemoniado, e açoitá-lo-ão e crucificá-lo-ão. Então o rei Benjamim está falando aqui a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor Jesus Cristo viria no meridiano dos tempos para cumprir com sua missão e Salvador, com sua missão de Salvador e Redentor da humanidade.
Então, nós vamos ver no decorrer do estudo que o rei Benjamim ele ensina ao povo a respeito de Jesus Cristo, da vinda de Cristo. Ele ensina que a salvação de todos os homens, de toda a humanidade, só se é obtida por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele ensina ao povo. E aqui no primeiro tópico do nosso estudo do Vem Segue-me, diz o seguinte: examinai as Escrituras diligentemente. Então, o rei Benjamim ele cita as profecias a respeito da vinda de Cristo, e ele, quando ele está ensinando ao seu povo, e ele prega a palavra de Deus ao seu povo, ele usa o seu próprio exemplo para ensinar o povo, dizendo que ele, mesmo sendo rei, ele trabalhou com suas próprias mãos para não ser dependente das pessoas, para não depender do trabalho dos outros, mas ele foi um exemplo de um homem justo, de um homem santo, um homem fiel, que mesmo sendo rei, ele não usou esse cargo de rei, essa posição de rei, para que fosse servido pelas pessoas. Muito pelo contrário, ele preocupou-se em servir as outras pessoas. Mas e o que é examinar as Escrituras? E aqui ainda diz examinar diligentemente as Escrituras. Examinar diligentemente as Escrituras. Quando nós fazemos alguma coisa diligentemente, isso significa que nós nos empenhamos ao máximo, nós nos esforçamos, nós fizemos o melhor que pudemos. Isso é trabalhar diligentemente em alguma coisa. É fazer algo diligentemente, é usar todo o nosso conhecimento, todo o nosso esforço físico e mental para a gente dar o máximo, dar o melhor de nós. Então, isso é trabalhar diligentemente. Então, com relação às Escrituras, examinar as Escrituras é estudar as Escrituras diligentemente. Estudar, não apenas ler, mas estudar, que é, depois de ler, ponderar a respeito daquilo que as Escrituras estão falando e aplicar aquele conhecimento que nós estamos obtendo, aplicar em nossas vidas para o nosso próprio proveito, para o nosso bem, para o nosso bem-estar temporal e espiritual. Então, isso é examinar diligentemente as Escrituras, estudá-las constantemente e aplicar o seu conteúdo, os seus ensinamentos em nossas vidas. Meditar sobre elas, sobre aquilo que estamos lendo, para que a gente possa entender e saber qual é a vontade de Deus para conosco, com relação ao que as Escrituras estão nos dizendo. E o outro tópico é: quando sirvo aos outros, também estou servindo a Deus. Então, aqui no versículo 11 de Mosias, Mosias 2:11 nós já lemos, mas ele fala que, vamos ler aqui rapidinho, é pequeno, não é muito grande. Mas sou como vós mesmos, sujeito a toda sorte de enfermidade, do corpo e da mente. Contudo, fui escolhido por este povo e consagrado por meu Pai. E a mão do Senhor permitiu que eu fosse governante e rei deste povo. E fui guardado e preservado por seu incomparável poder, para servir-vos com todo o poder, mente e força que o Senhor me concedeu. Então, ele testifica aqui, o rei Benjamim, que ele foi colocado naquela posição de rei. Lógico que ele foi consagrado rei por seu pai, mas isso só aconteceu porque Deus permitiu. Então, ele foi colocado naquela posição de rei por Deus. E ele diz que ele serviu aquele povo com todo o poder, mente e força que o Senhor tinha concedido a ele. Não foi uma coisa banal, uma coisa
que ele não se esforçava, ele não se importava em fazer o melhor em benefício do povo. Ele tinha essa preocupação de fazer o melhor, de governar para o povo, não de governar para si próprio, para tirar proveito da sua posição de rei, mas sim ele se preocupava em governar, em reinar, para que aquele povo pudesse ser abençoado em todos os sentidos, tanto temporal quanto espiritualmente. Então, e ele deixa bem claro, quando sirvo aos outros, também estou servindo a Deus. Então é isso. Servir a Deus não é só a gente ir para as reuniões da igreja, cumprir com nossos chamados na igreja, desempenhar o melhor dentro do nosso chamado, é isso, mas também é a gente poder servir ao próximo naquilo que o nosso próximo estiver precisando e que estiver ao nosso alcance. Da gente se esforçar para dar o melhor de nós em prol do bem-estar do nosso próximo, tanto espiritual quanto temporal, ou seja, materialmente falando. Então, quando estamos a serviço do nosso próximo, estamos tão somente a serviço de nosso Deus. Então, quando nós nos preocupamos em dar o melhor para o bem-estar do próximo, nós estamos servindo a Deus. Porque o Senhor espera que seus filhos aqui na terra sejam abençoados. E muitas bênçãos que o Senhor derrama sobre os seus filhos vêm através de outras pessoas, de pessoas que estão aqui na terra convivendo com essas pessoas, ao lado dessas pessoas ou junto dessas pessoas. Tem coisas que Deus não vai descer do céu para colocar na vida das pessoas. Tem coisas que o Senhor vai abençoar aos seus filhos aqui na terra através de pessoas caridosas, de pessoas que amam a Deus, pessoas que amam ao seu próximo, amam a Deus e que vão agir para abençoar a vida de outras pessoas. E aqui no próximo tópico, guardar os mandamentos de Deus traz felicidade. Aqui no livro de Mosias, capítulo 2, Mosias 2, do 38 ao 41, eu vou ler que é muito importante isso aqui. Diz o seguinte: portanto, se tal homem não se arrepender e permanece e morre inimigo de Deus, as exigências da divina justiça despertam-lhe a alma imortal para um vivo sentimento de sua própria culpa, que o leva a recuar diante da presença do Senhor e encher-lhe o peito de culpa e dor e angústia, como um fogo inextinguível, cuja chama se eleva para todo sempre. E digo-vos que a misericórdia não tem direito sobre esse homem. Portanto, sua condenação final é padecer um tormento sem fim. Todos vós, anciãos, e também vós, jovens, e vós, criancinhas, que podeis entender minhas palavras, pois falei-vos claramente para que pudesseis compreender. Oro para que vos lembreis da terrível situação daqueles que caíram em transgressão. E ainda mais, quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. E se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Lembrai-vos de que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. Então, esse discurso do rei Benjamim, aconteceu o seguinte: Benjamim, quando já estava velho, e ele pretendia designar o seu filho Mosias para ficar servindo como rei, para se tornar rei, ficar governando aquele povo no lugar do rei Benjamim,
o que é que Benjamim faz? Ele manda construir uma torre na frente do templo. Ele manda construir uma torre ali junto ao templo, uma torre alta para que ele pudesse subir nessa torre e falar ao seu povo, dar um discurso com muitos ensinamentos para aquele povo. E ele manda uma proclamação dizendo que era importante que o povo se juntasse em determinado dia, em determinada hora, naquele local, pois o rei iria falar àquele povo. E ele já tinha escolhido o seu filho Mosias para que fosse consagrado por ele, o rei Benjamim. Ele iria consagrar o seu filho Mosias. E diante do povo ele ia dizer, olha, a partir de hoje, o seu novo rei é o meu filho Mosias. No entanto, eu tenho muitas coisas para passar para vocês. E aí é onde ele aconselha, exorta o povo, para que o povo pudesse viver em retidão, para que o povo tivesse fé em Deus e em Jesus Cristo, pudesse continuar com a sua fé em Cristo, esperando o Cristo, o Messias prometido nas Escrituras, e que as pessoas pudessem exercer a fé em Cristo para o perdão dos seus pecados. Então foi isso que ele fez. Ele mandou que aquele povo todo se reunisse e ele subiu na torre e falou ao povo. Então, esse famoso discurso do rei Benjamim foi por ocasião de que ele iria se despedir do povo como rei e declarar o seu filho Mosias como o novo rei. E aqui no último tópico, antes da gente passar ao último tópico, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe o sino. Tem um sinozinho aí, você aciona aí, deixa apertado, acionado aí onde tem o sinozinho. Você se inscreve, aperta o sino e você deixa o seu joinha aí, o seu like para fortalecer o canal. E também quero lhe pedir mais uma coisa, também vai nos comentários, deixe seu comentário aí abaixo. Pode falar qualquer coisa a respeito desse estudo, se você gostou do estudo dessa semana, o que você aprendeu com os ensinamentos do rei Benjamim, de qual forma ou de que forma esse estudo te ajudou durante essa semana. Então, por favor, faça essas coisas. Se inscreva no canal, aperte o sininho, dê um joinha e vá nos comentários e deixa aí o seu comentário aí embaixo, que é para ajudar o canal, fortalecer o canal, para que a palavra do Senhor possa chegar a mais pessoas. E aqui no último tópico, posso me tornar santo pela expiação de Cristo. Aliás, não é o último tópico, é o penúltimo tópico. Posso me tornar santo pela expiação de Cristo. Então aqui em Mosias 3,13 diz o seguinte: E o Senhor Deus enviou seus santos profetas a todos os filhos dos homens para declararem estas coisas a toda tribo, nação e língua, para que assim todo aquele que acreditar na vinda de Cristo receba a remissão de seus pecados e regozije-se com grande alegria, como se ele já tivesse vindo a eles. Então, no tempo do rei Mosias, Cristo ainda não tinha vindo à terra, Cristo ainda iria nascer. E as pessoas foram ensinadas a exercerem fé em Cristo como se Cristo já tivesse vindo. E nós que vivemos nesses últimos dias, nós somos ensinados a respeito de Cristo, sabemos que ele já veio, somos ensinados que ele já veio e pagou pelos nossos pecados, mas precisamos exercer a fé nele para que possamos obter a remissão dos nossos pecados. Mosias 3, 18 ao 19, é importante aqui esses dois versículos. Vamos ler. Diz o seguinte: Pois eis que ele julga e seu julgamento é justo, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. E a criança que morre ainda na infância não perece, mas os homens bebem condenação
para sua própria alma, a não ser que se humilhem e tornem-se como criancinhas, e acreditem que a salvação veio e vem e virá no sangue e pelo sangue expiatório de Cristo, o Senhor onipotente. Porque o homem natural é inimigo de Deus e tem-no sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deva infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Então todos nós somos pecadores, somos imperfeitos, somos falhos, mas nós podemos nos tornar santos. Santo não é uma pessoa que já está perfeita. Santo é alguém que está se esforçando para viver de acordo com as leis de Deus. Está se esforçando para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, para se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo. Então, essa é uma pessoa santa, que está sempre se arrependendo de seus erros e procurando melhorar a sua conduta a cada dia. Então, isso é uma pessoa santa. E todos nós podemos nos tornar santos pela expiação de Cristo. Por quê? Quando nós exercemos fé no Senhor e nos arrependemos dos nossos pecados, então nós nos tornamos limpos dos nossos pecados, nos tornamos santos, pois os nossos pecados saem dos nossos ombros e são transferidos para os ombros de Cristo. Então, dessa forma, nós nos tornamos santos, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. E o último tópico diz o seguinte: o Senhor onipotente descerá dos céus. Então, aqui são vários versículos de Mosias 3, do 5 ao 21, nós não iremos ler, mas esse capítulo 3 de Mosias, ele fala a respeito da importância de nós exercermos nossa fé em Jesus Cristo. E aqui o rei Benjamim, ele fala a respeito de Cristo, que Cristo iria vir ao mundo para pagar pelos pecados da humanidade. Cristo deixaria o lar celestial, a sua glória, o verdadeiro rei dos céus, viria à terra para se manifestar ao homem, para nascer aqui na terra e viver como um homem, mesmo sendo Deus, o Senhor onipotente. Ou seja, Cristo é Deus, o Senhor Jesus Cristo é o Deus deste mundo. Foi Ele quem criou a terra e foi Ele que veio como Salvador e Redentor para pagar o preço da remissão, pagar o preço que nos capacita a voltarmos à presença de Deus, nosso Pai Celestial, para vivermos eternamente com Cristo e com nosso Pai Celestial no Reino Celestial. Então, o rei Benjamim enfatiza muito a importância de nós darmos ouvidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, de exercermos fé no nosso Senhor Jesus Cristo e de perseverarmos no caminho do Senhor até o fim de nossas vidas, de nunca nos desviarmos desse caminho maravilhoso. Então, como o rei Benjamim ensinou, guardar os mandamentos de Deus nos traz a paz, nos traz alegria. Os mandamentos de Deus nos foram dados para o nosso benefício e proteção. Quando nós servimos a Deus, quando nós servimos ao próximo, nós temos mais felicidade e mais paz nessa vida e a certeza de uma vida eterna gloriosa na presença de Deus na eternidade. Então, esse é o estudo do Vem e Segue-me dessa semana. Agradeço pela presença, por você ter assistido esse vídeo. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo.